Olha só. Resolveu, Aline? Sai e entra novamente também, às vezes ajuda, porque a conexão, a sua, né? Aqui tá tudo bem com a conexão, por enquanto. Quando ameaçar chover, eu não sei qual é a internet de vocês aí, aqui em casa é BrisaNet, que não pode ver uma brisa, né? Que já começa a dar trabalho. Ah, pronto, Aline, show. Pronto, estava esperando por você. Então, gente, ó, a gente vai dar uma olhada na prova agora e depois que a gente dá uma olhada, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o estilo, né, acho que foi na Ayrton que perguntou aí como é o estilo da banca, né, a gente vai ver agora. Eu só posso falar do estilo de língua portuguesa, né, das demais disciplinas, os outros professores, né, têm propriedade. Então, depois que eu falar um pouco sobre o estilo da banca, a gente vai falar especificamente sobre interpretação de texto hoje, que não se esgota aqui, vez por outra eu vou fazer algum aspecto importante da interpretação, certo? Mas a partir da próxima semana a gente vai focar na morfologia, que é a base, né, para a gente entender muita coisa da gramática. Então, ó, gente, primeiro ponto importante, para uma pessoa tem preguiça de ler, que não gosta de ler, o texto dessa prova é assustador. Olha o tamanho do texto. Olha o tamanho do texto. Estão vendo aí? Então, minha gente, um texto desse, eu digo isso a vocês porque eu tenho experiência. Fernando levantou a mão. Oi, Fernando. Fernando quer falar? Ou foi por acaso? Gente, cuidado para vocês não ficarem batendo nessa teclinha de levantar a mão sem querer, porque aí eu fico parando para perguntar o que foi, né? Então, olha, estou vendo aí o tamanho do texto. E, gente, esse texto é considerado enorme para uma prova de concurso, né? Quando você, se você não tiver cuidado e não tiver uma estratégia, leia a pergunta antes do texto ajuda. Fernando, isso serve para o Enem. Serve para o Enem, viu? Mas para os concursos, não tem muita serventia, não. Em geral, o concurso ele vai se apegar a outros detalhes. O Enem, às vezes, ajuda. Eu digo assim a meu aluno, olhe, por exemplo, porque o que é que os concursos fazem? Tá? Em geral, eles trazem ali, vocês vão ver, inclusive, aqui na banca, né? Dependendo do número de questões, se for uma prova de 10 questões de língua portuguesa. Então, em geral, as bancas que trabalham logo com o texto inicial, como é o caso da INCAP, ela traz um texto, questões de interpretação e as outras questões gramaticais atreladas ao texto. Ela não traz questões soltas. As questões são baseadas em linhas, em elementos que ela vai destacar no texto, certo? Então, as questões iniciais, as 3 primeiras ou as 4 primeiras, tem que ler o texto inteiro, porque passa o olho, sabe, Fernando? O Enem é que de cara a gente vai logo olhar a questão, porque o Enem ele faz muito isso. Às vezes a questão é só enfeite, o textão é só enfeite, aí ele diz a palavra destacada. Mas o concurso, claro que vai ter questões que ele vai dizer linha tal, palavra tal. E aí no enunciado você já vai ter essa ciência. Mas se as 3 primeiras, passa o olho na prova. Se você perceber que as 3 primeiras questões, ó, como a gente observa aqui, ó, depois que eu termino o texto, nem faz de conta que eu recebi a prova agora, eu nem vou ler o texto. Eu só vou passar o olho na prova, ó, conforme as ideias apresentadas. Tem que ter lido o texto. Acerca dos propósitos gerais e específicos, tem que ter lido o texto, né? Quanto à importância da alfabetização nas diferentes esferas da atuação do sujeito alfabetizado, hoje, professor, é uma questão de pedagogia, não, é porque o texto, né,
ele está falando sobre o Dia Mundial da Alfabetização e a questão da importância da temática, né, em meio a conta das consequências da pandemia, um texto bem atual, que foi de uma prova do ano passado, certo? Da banca, tá? Da banca aqui, ó, que tá, né? Prefeitura Municipal de Fortaleza, teve concurso ano passado. Então, ó, já estou vendo também que a terceira questão eu tenho que ler o texto. Quarta questão, aí tem a ver com a tipologia do texto. Eu tenho que ter lido o texto para ver qual é a tipologia, certo? Quinta questão, aí na quinta, ela vai trazer uma questão de significação das palavras. Tá? Aí, nesse caso, na quinta questão, eu não vou precisar voltar no texto. Por quê? Porque ela já traz os trechos e as palavras que ela está destacando. Vocês estão vendo que 4 questões, em geral, aí já fazendo, falando um pouquinho dessa análise que eu fiz, olhando as últimas provas. Eu já tinha dado uma olhada nessa banca, porque ano passado eu tive uns alunos que eu orientei para a Prefeitura de Fortaleza, inclusive, passaram, né? Bem, gente, eu vou te dizer uma coisa, eram muitas vagas, né? Fortaleza, eu não sei se vocês chegaram alguém aqui fez o concurso, ou chegaram a saber, né, antes do edital, mas olha, só para professor de educação física eram 220 vagas. Gente, raramente nós temos um concurso, né, com essa quantidade de vaga para disciplinas específicas. Em geral, o maior número de vagas quando tem concurso para professor, né, é na área pedagógica, né, para pedagogos, professor polivalente, mas eram muitas vagas mesmo para Fundamental 2, né? Então, eu analisei desde o ano passado, né, as últimas provas que essa banca vinha aplicando, porque eu estava orientando alguns alunos, né, a estudarem para essa prova. E o que eu pude observar nessa análise que eu fiz de provas aí desde 2000 e sempre gosto de pegar os últimos 5 anos, né, porque às vezes a banca muda o estilo, ó, passou uma professora aí de Pedra Branca, bacana, né, um bocado de gente aqui do Cariri fez também, muita gente passou. Então, eu tenho observado, né, eu vou falar assim dos últimos 5 anos, tá, 2017 para cá, 2023 começou agora, né, ela não elaborou nenhum concurso ainda esse ano. Então, ela costuma trazer essa prova nesse estilo que vocês estão vendo aí, né, essa é uma prova de nível superior, a de nível médio, ela tem só os enunciados um pouquinho mais curtos, umas questões mais enxutas, né, que ela vai mais direto ao ponto, mas ela sempre começa com a interpretação de texto, né, 3 ou 4 questões envolvendo a interpretação, e a gramática é contextualizada, baseada no texto que ela trouxe. Ela tem costumeiramente feito isso. Então, ó, vocês viram, eu estou fazendo logo aí essa análise da prova. A gente vai resolver algumas questões sim também hoje, tá, gente? Então, a quinta questão é uma questão sempre muito cobrada por outras e por essa banca. Uma questão que envolve a significação das palavras. Um conteúdo que a gente vai estudar também depois, tá? Mas é uma questão fácil. Dá para resolver. Quem fez uma boa leitura, quem tem uma compreensão do texto, né, consegue resolver, né? Quem tem um bom repertório, porque ela está perguntando, ó, assinale a alternativa em que a palavra entre parênteses substitui a palavra destacada, onde eu posso trocar sem prejuízo. Então, é uma relação aí de sinônimos, né? Mais ou menos isso, certo? Mas a gente não vai se ater a isso agora, não. Ó, sexta questão, vejam que eu falei da morfologia, essa banca traz questões de morfologia, sim. Aí a morfologia é importante para a gente entender outros conteúdos que também estão na prova. Então, ó, nessa questão, ela traz o advérbio, adjetivo, o verbo, substantivo. Ela sempre vai trazer aí ela tem feito isso com frequência, traz uma questão, destaca a palavra e pede para classificar morfologicamente, certo? Fazer essa análise da classificação. A bendita crase, né? Sempre aparece.
Acentuação gráfica também tem aparecido com frequência. Pontuação, ela vem seguindo um padrão aí bem básico das bancas em geral, certo? Pontuação, né? E depois concordância verbal e nominal. Ó, gente, só aqui na concordância e na crase, para você saber esses dois conteúdos, não tem como aprender sem saber morfologia, sem saber as 10 classes de palavras. Então, não dá para fugir dessa base, certo? Ah, professora, tão pouca coisa, eu vou estudar só esses aí. Gente, vocês vão ver que o programa que a banca traz, né, é a gramática da vida toda, né? Aí, o que é que eu costumo dizer para os meus alunos? Se está no programa, a banca pode cobrar. Ela só não pode trazer um conteúdo que não esteja lá, certo? Então, é lógico que nós vamos sempre observar os conteúdos que a banca, né, vem cobrando. Mas também é fato que nós precisamos passar pelo maior número de conteúdos, porque se está no programa, se está no edital, ela pode cobrar qualquer um deles, certo? Então, para vocês, eu sempre gosto de deixar isso muito claro. Professora, se eu quiser estudar o programa todinho, maravilha. Agora, professora, quais os conteúdos que a banca vem cobrando com mais frequência? Quais conteúdos? Eu não estou lhe dizendo que você não estude os outros, né? Mas aí você pode focar, dar uma ênfase maior naqueles conteúdos que ela tem sido mais ali frequente. Ficou claro até aí? É uma prova que quem não tem muita intimidade com a leitura, conhecimento vocabular, tem que se acostumar, né? E procurar ler um pouco mais. Professora, olha, primeira dica importante, a gente sanar, diminuir, minimizar as nossas dificuldades em relação à interpretação de texto. Procurar ler mais. Ler o quê, professora? Né? Gente, não vão pegar um livro bem difícil, uma leitura, né, mais complexa, por exemplo, Machado de Assis. É importante ler? É maravilhoso. Tá? Mas se você já tem dificuldade de compreensão, né, de interpretação, se você for direto para Machado, muitas vezes você se frustra. Né? Então, pega matérias de revistas, matérias interessantes sobre política, sobre ciência, uma notícia interessante, uma reportagem, vai exercitando essa leitura. E aí, como é que você faz? Começa com textos curtos, né? Uma reportagenzinha curta, uma curiosidade acerca de um assunto, né? Aí, quando você terminar de ler aquele textinho ali curto, o que você faz? Você se pergunta assim, o texto fala sobre o quê? Eu sei falar sobre o que eu li? Se você conseguir esse primeiro passo, falar sobre o que você leu, então você já ganhou um pedaço da interpretação, que é o quê? A compreensão. Porque interpretar é a soma da compreensão com a análise. Então, se você consegue terminar de ler um texto, né, e dizer assim, com as suas palavras, como a gente diz aos nossos alunos, né? O texto fala sobre isso, isso, isso. Eu não estou pedindo para você decorar o texto. Eu estou pedindo para você se perguntar. Né? Terminou de ler, aí você diz assim, fala sobre o quê? Você mesmo faz esse exercício. Sobre isso, isso, isso e isso. De forma bem geral. Então, isso quer dizer que você compreendeu isso. Se você é aquele tipo de leitor que termina o primeiro parágrafo e não sabe mais o que foi que leu, está faltando treino de leitura. Está faltando exercício da leitura. Claro que, às vezes, quando a gente está com a mente cansada, quando tem muito barulho, de fato, a gente tem dificuldade de compreender
né, o que está lendo. Aí tem gente que consegue, só consegue entender se lê em silêncio. Tem gente que só consegue compreender se lê em voz alta, porque essa questão do aprendizado, do compreender, ele é particular. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais lendo. Eu, por exemplo, quando eu vou estudar qualquer coisa, eu também dou aula na faculdade, aí quando eu vou, né, preparar minhas aulas, ler algum artigo diferente para levar alguma novidade para os alunos, então, eu, Sandra, não consigo aprender se eu só ler na tela. Eu tenho que imprimir, grifar, escrever os pontos mais importantes com as minhas palavras, porque senão, né, eu não consigo fixar, mas é o meu jeito de estudar. Essa geração mais nova, né, saiu do ensino médio há pouco tempo, a geração que é mais ligada na tecnologia, eles têm mais facilidade de ler na tela, né? Eles leem e conseguem ter essa compreensão só com essa leitura de tela. Eu não consigo nem me concentrar. Então, o primeiro passo, né, para uma boa interpretação é a compreensão do texto. Ser um bom leitor. Então, a turma que está aqui, está se preparando para fazer um concurso, primeira coisa, em geral, os concursos cobram atualidades. O edital não saiu ainda, né? Mas aproveita e vai pegando umas notícias, algumas reportagens sobre política, economia, sociedade, e vai ampliando o seu vocabulário, né? Vai melhorando o seu nível de compreensão, que já te ajuda. Fernando está com a mão levantada para falar ou é por engano, Fernando? Às vezes clica sem querer. Então, bora lá. Eu disse que queria falar um pouquinho sobre interpretação, que eu já comecei, né? Sobre a importância de melhorar o ato de ler. Isso é particular. Alguém disse aqui no texto, foi outro Fernando, alguém disse aqui no texto assim, aqui no texto não, aqui no chat, acho que Ana Célia Félix disse, tem o L impressa, imprimiu o TD, né, Ana Célia? Tem que ler umas 5 vezes para entender. Gente, mas é justamente isso, Ana Célia, cada um tem os seus mecanismos de compreensão, né? É lógico que o ideal, imagina no dia do concurso, né? Vocês não só têm a prova de português, de língua portuguesa. Quanto mais fluente você for na leitura, né? Um bom leitor, certo? Mais facilmente só um minuto, gente. Vou colocar aqui o carregador do computador, só um minuto. Mas, quanto mais fluente você for na leitura, né, menos dificuldade você vai ter no sentido de, tenho que ler o texto tantas vezes. Imagina, 3, 4 questões de interpretação e você tendo que ler o texto várias vezes, você vai perder muito tempo. Então, o exercício, a hora de melhorar, né, já que você se vê nessa situação, é começar agora, né? Aproveitando aí tudo que for lendo, reportagem, tudo, se pergunta. Eu li, eu sei falar? Eu não sei falar, não, vou ler de novo. É assim que funciona. Até você conseguir esse nível de compreensão. Tudo bem? Vou passar aqui, vou só fechar essa tela um minutinho, eu vou abrir outra, a gente falar. Não, vamos logo para o texto da prova, porque ele é muito grande. Eu quero resolver as questões de interpretação com vocês. E aí, à medida que eu for resolvendo as questões de interpretação, eu vou falando, né, dos principais pontos sobre a interpretação de texto. Lá na apostila, né, que vocês receberam ou que vão receber, já mandei para o IB, eles estão organizando, não sei dizer se vocês já receberam. Lá na apostila, vocês vão ter o iniciozinho da apostila, esses pontos importantes da interpretação que eu vou falar já já. Oi, Sueli.
Levantou a mão, quer falar? Ou foi engano? Acho que foi engano. Então, vamos aqui ao texto, tá? Eu vou fazer uma leitura do texto junto com vocês vão me acompanhando aí na tela, tá? A gente ir, através da resolução das questões aí da prova, trabalhando alguns conteúdos relativos à interpretação. Vamos lá. Vou abrir aqui, voltar para o início, para a gente poder ler. Veja. Dia Mundial de Alfabeto, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui, dar um zoom um pouquinho mais, para facilitar quem está olhando na tela do celular. Eu acho que eu aumentei um pouquinho aí, ficou bom. Pronto. Pronto. Dia Mundial de Alfabetização reforça a importância da temática em meio às consequências da pandemia. No dia 8 de setembro, comemora-se o Dia Mundial da Alfabetização. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ONU e Unesco, né? Em 1966. Essa celebração foi instituída com o objetivo de que assuntos e questões ligados à alfabetização fossem... Alguém levantou a mão. Gente, evitem levantar sem descuidadamente, porque aí aparece o sinal para mim, aí eu fico achando que é algum problema com a conexão, alguém quer falar algum detalhe. Então, continuando. Essa celebração foi instituída com o objetivo de que assuntos e questões ligados à alfabetização fossem discutidos no mundo todo, promovendo um amplo debate sobre a importância da alfabetização, principalmente em países que ainda possuem índice de analfabetismo considerável. A alfabetização de crianças e adultos podem mudar de maneira significativa os rumos de um país, uma vez que, quanto maior o acesso do indivíduo a tudo que a leitura oferece, seja por via cultural, lazer, ou até mesmo pela própria educação, maiores são as chances de conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida e acesso a novos caminhos. Assim sendo, esta data tem uma relevância muito grande, já que não só conscientiza sobre a importância de saber ler e escrever, como também discute e propõe alternativas possíveis para que a alfabetização seja acessível a todos. Aí faz uma introdução, né, sobre a temática. Aí vai trazer os números do analfabetismo. O texto, né, é dividido aí em tópicos, né? Os esforços para erradicar o analfabetismo no mundo têm sido constantes. De acordo com os dados divulgados pela Unesco em 2019, apesar dos progressos feitos ao longo dos anos, cerca de 773 milhões de adultos em todo o mundo ainda não dominam as competências básicas em escrita e leitura. No Brasil, as taxas de analfabetismo têm diminuído nos últimos anos, mas ainda estão longe de serem ideais. O país ainda tem 11 milhões de analfabetos, segundo dados de 2019, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na faixa entre 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo passou de 7,3% em 2016 para 6,6% em 2019. Segundo o levantamento, o analfabetismo no Brasil está diretamente ligado à idade. Isso quer dizer que quanto mais velho o grupo populacional, maior a população de analfabetos. A importância da alfabetização, mais que ler e escrever. As etapas mais importantes do desenvolvimento infantil se inicia na primeira infância. Nesta fase,
A aprendizagem acontece inicialmente por meio de das brincadeiras, musicalidade, artes e tantas outras atividades que despertam a curiosidade das crianças. A alfabetização é definida como processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever de maneira adequada e a utilizá-la como um código de comunicação com o meio. Professora e pesquisadora da pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Silvia Colelo comenta sobre o processo de alfabetização, a sua importância e os desafios neste período de pandemia. A especialista é autora de 6 livros, incluindo Alfabetização, O que, Por que e Como, 2021, e A Escola que Não Ensina a Escrever, de 2004. Qual o significado deste Dia Mundial da Alfabetização? A data foi criada para que seja um marco no processo de alfabetização. A alfabetização, é importante em 3 sentidos. Pessoal, a língua escrita é constitutiva do indivíduo. Aquele que tem o recurso de ler e escrever adquire, consequentemente, uma série de estratégias e modos de comportamento. Sabe buscar uma informação ou transmitir uma ideia. Pedagógico, a data nos faz refletir sobre a qualidade do ensino no mundo de hoje. Não vale mais apenas somente aprender a ler e escrever no sentido restrito de dominar a ortografia. É preciso qualificá-lo para promover a emancipação da pessoa. Político. Não há democracia se não existir uma sociedade letrada, que possam transitar nas práticas de língua escrita do seu mundo. A idade indicada para iniciar a alfabetização da criança. Desde que nasce, a criança tem contato com situações nas quais o letramento está presente, seja pelo contato com a literatura infantil, seja pelas brincadeiras cantadas, trabalho com rimas, a consciência de palavras está bastante presente. Os desafios aos educadores são vários, pois cada criança é um sujeito único, um ser singular, que participa de práticas de letramento diferenciadas, de acordo com o seu repertório cultural, adquirido na família e no ambiente social em que vive. Emília Ferreiro, pesquisadora argentina, diz que a criança não pede autorização para aprender. Ela é um ser curioso e se apropria das práticas do seu mundo. Um exemplo, uma mãe que conta histórias para seu filho. Este irá se apropriando da ideia de gênero, ou seja, o conto de fadas é diferente de uma notícia de jornal, gênero textual, tá, gente? Ou de uma receita de cozinha, e a maneira como são escritas são diferentes da maneira com que a gente fala. Este aprendizado é a chave para poder se alfabetizar. A criança que convive com as práticas de leitura e escrita desde muito cedo, quando chega à escola, manifesta o desejo de aprender a ler e a escrever. Este aprendizado, consequentemente, acontece de forma rápida e natural, já quem convive em ambientes que convivem em ambientes menos letrados e não têm contato com gibis e livros em casa, acabam por levar mais tempo neste processo de aprendizagem, ou, às vezes, não conseguem aprender a ler e a escrever. Como incentivar este processo de forma natural? O ideal é termos políticas públicas de distribuição, não só de livros, gibis e materiais escritos, mas também no sentido de promoção do acesso aos bens culturais, cinema, teatro, exposição, estímulo às campanhas de orientação aos pais de incentivo à leitura infantil e à disponibilização de bibliotecas acessíveis às crianças e suas famílias. Países como Espanha e Estados Unidos desenvolveram programas de distribuição de livros de orientação aos pais como incentivo às práticas de leitura e escrita, possibilitando um desempenho melhor destas crianças num processo de alfabetização futura. Uma dica aos pais é que estimulem as crianças a uma experiência cotidiana de leitura, promovendo acesso a livros coloridos e histórias contadas de forma que incentivem a
criatividade e a imaginação. Fernando, como a interrupção no ensino e, posteriormente, a mudança no modelo de educação, ambas circunstâncias causadas pela pandemia, podem impactar no ensino das crianças. O contexto da pandemia tende a acentuar não somente as desigualdades econômicas e sociais, mas também as desigualdades educacionais. É preciso considerar que a questão não é somente a oferta de aulas não presenciais, mas o acesso dos estudantes aos meios tecnológicos. Neste momento, que é o ingresso no ensino fundamental, as crianças vivem quase que um rito de passagem. São contagiadas pela magia e as experiências da escrita. O texto foi suprimido, esses tracinhos aqui indicam que tiraram um pedaço do texto, ainda era maior que isso, né? Em relação às etapas de ensino mais prejudicadas, poderíamos destacar o primeiro ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio, as duas pontas. Nestas etapas, o acompanhamento docente faz-se amplamente necessário para que os estudantes aprendam e se desenvolvam. No caso do ensino médio, o maior risco e a preocupação que este contexto apresenta é em relação à evasão e fracasso escolar. Com a falta de acesso aos meios tecnológicos, pouco acompanhamento familiar e dificuldade em acessar a escola, as crianças são impulsionadas a um processo de exclusão escolar. Esse texto, né, foi retirado desse site, né, de notícias, tá, que tratou do Dia Mundial da Alfabetização. Tudo bem? Vocês ainda estão aí? Eu até sede, de tanto que eu me cansei. Gente, só uma perguntinha, quando eu estava lendo o texto, eu observei alguns erros gramaticais, né? E aí, a gente vê, é textão, viu, Aline? É um texto de um site, né, de notícias, a gente, aparentemente, aparentemente não, o texto está bem escrito do ponto de vista da coerência, né, da compreensão, muito claro, né, na organização das ideias, mas passaram alguns errinhos gramaticais, porque não tem como o professor de língua portuguesa não observar, tá? Mas isso não vem ao caso. A banca pode, inclusive, né, usar esses errinhos que tem aí para elaborar questões, é claro. Então, vamos lá. Como é que funciona esse momento agora? Eu vou em JAS também observei, fiquei me perguntando sobre as questões de crase. Pois é, Carla, e sem contar ainda tem umas erradas aí com relação ao uso dos pronomes demonstrativos, dos relativos. Isso é bem comum, gente. Eu trabalho com correção de textos científicos também, eu faço um monte de coisa. Eu nem me apresentei, assim, do ponto de vista da questão do meu histórico, né? Eu sou professora já há 21 anos de língua portuguesa, certo? Eu terminei a faculdade de letras muito cedo e antes de concluir a faculdade eu já trabalhava na área. Eu entrei na faculdade quando eu tinha 18 anos. E com 20 anos eu comecei a trabalhar, e acabei dizendo a minha idade. Com 20 anos eu comecei, na verdade, com 20 anos eu já trabalhava, mas com 22 anos eu comecei, tive meu primeiro emprego de carteira assinada, como diz a história. Dos 20 aos 22, eu já trabalhava como professora de língua portuguesa, mas ainda não estava registrada, né? Então, e aí eu sou hoje, atualmente, né, mestre em educação profissional e tecnológica, sou especialista em língua portuguesa e sou especialista em gestão da educação, certo? Já trabalho, como eu disse, há 21 anos, só nesse mundo dos cursinhos. Eu já estou há mais de, olha,
fazer as contas, mais de 13 anos, né, desde 2009, eu trabalho, mais de 12 anos, eu trabalho somente com turmas de concurso, também, né, com turmas de concurso. Sou professora do ensino básico aqui na rede municipal de Crato, trabalho com turmas do Fundamental 2, professora de língua portuguesa há 10 anos, aqui no município de Crato. Passei muitos anos na rede particular, também como professora, anterior ao município, 10 anos também. Só que, quando eu passei no município, era um desejo. Eu passei no município, passei no estado também, mas como eu passei no estado do Ceará e fui lotada numa cidade aqui serrana, né, Nova Olinda, a alguns quilômetros aqui de Crato, eu não assumi, porque eu já era concursada aqui, eu tinha filho pequeno, não tinha como estar me deslocando para lá e para cá, não compensava, o Estado não paga deslocamento, e aí eu já era concursada aqui no município, enfim, continuei. Então, deixei as escolas privadas, era um desejo meu deixar de ser escrava das escolas privadas, por isso que eu fiz um concurso público, porque eu também queria estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, e na escola privada a gente só trabalha, eu nunca ia ter a oportunidade de sair para fazer um mestrado. O meio que eu encontrei foi me efetivando, né, como professora na rede pública, e aí eu, em seguida, estudei para o mestrado, passei, tirei minha licença, fiquei fora, já estou querendo ir para o doutorado. O mestrado eu já terminei já faz 3 anos. Já estou querendo me organizar para ir para o doutorado. O serviço público na educação tem essa vantagem, né? Você se afastar para estudar, né? Você fica lá de boa, estudando, recebendo seu salário. Depois, quando você volta, você tem uma progressão, né? Aumenta umas coisinhas. Então, hoje também, né? Há um tempo eu sou professora da universidade, eu trabalho com uma rede de universidades privadas, ela é no país inteiro, um grupo no país inteiro, mas eu sou professora aqui numa das sedes aqui em Juazeiro. E estou no IB e em outros cursos aqui da região, né, como professora, logicamente, de língua portuguesa. Tá? Então, eu aproveitei o espaço para me apresentar, porque eu não tinha feito isso no início, para vocês saberem, né, quem sou eu. Aí, nós vamos resolver as questões. Como é que a gente faz? Eu sempre dou um tempinho para vocês lerem a questão. Quem já fez, às vezes o TD ele vai mais cedo ou vai no dia anterior. E quem tem mais tempo, resolve o TD e tudo. Quem já fez, espera um pouquinho. Ah, gente, obrigada, Celi. Espera um pouquinho para poder responder, certo? E quem não fez, vai ler agora, e em seguida eu comento a questão, aí vou fazendo as contribuições acerca do assunto, né, sobre a interpretação, se faça necessário, tá? Como hoje era uma aula em que eu ia falar um pouco mais sobre a banca, explicar como é que seria a nossa dinâmica de trabalho, e a gente conhecer a banca através de uma prova, aí eu não iniciei com teoria, mas semana que vem eu inicio com teoria, tá? Eu sempre vou situando, dizendo a vocês onde é que está o conteúdo da apostila, não é que eu vou ficar lendo aqui, mas para vocês irem se situando ou fazendo alguma anotação, né? Porque eu nunca vou dizer do jeito que está lá na apostila, às vezes eu pago alguma contribuição a mais, peço para fazer uma anotação, certo? Semana que vem a gente começa com teoria e fecha a aula resolvendo questões da banca sobre o assunto que nós trabalhamos naquela noite. Okay? Vamos lá, vou passar para a primeira questão. Aí na tela, vou dar aí uns minutinhos para vocês lerem. Certo? Ui, diminuir foi tudo. Perdão, gente. Deixa eu aumentar aqui, desculpa. Perdão. Eu diminuir um pouquinho só para facilitar a leitura. Desculpa, aí acabou saindo da tela.
Para aumentar só mais um pouquinho. Já vai, já vai. Pronto. Aí, a primeira questão na tela. Quem tiver o TD impresso, né, facilita, tá certo? Vamos lá. Todo mundo lendo, resolvendo, eu comento já. Quando forem terminando a leitura, agora não, quem já fez, espera. Pode ir colocando aí no chat, dizendo, eu acho que é A, eu acho que é B, C, tudo bem? Quem já assistiu às aulas já sabe como é que funciona a dinâmica. Eita, tem um povo ligeiro. Vou esperar só um pouquinho, porque tem gente lendo ainda. Estou vendo muita gente marcando aí letra A, né? Não estou dizendo que está errada, tá, gente? Isso é que eu quero mostrar para vocês. Primeira dica importante, principalmente em relação à interpretação. Analisem todas as alternativas. Vão observando os detalhes. Né? Não é porque a gente encontrou uma alternativa, olha as aspas, correta, você não vai ler as outras, porque às vezes, no caso da interpretação, existe a mais coerente do ponto de vista do texto e do enunciado. Né? Nós temos duas bases para a interpretação, que é a análise do texto e o comando da questão, né? O que o enunciado está pedindo para a gente focar, tá certo? A maioria não, nem 100 pessoas falaram aí, mas muita gente já conseguiu resolver, né? Acredito que sim. Pronto. Eu vou lá na questão com vocês. Vamos lá. Conforme as ideias apresentadas no texto, é correto afirmar que a letra A, de fato, é o gabarito, né? Mas eu vou explicar o que é que tem de errado nas outras, certo? Vou só destacar aqui, a gente encontrar a historinha do encontre o erro, né? Isso é muito importante na hora de um concurso, gente. Não ceguem os olhos de vocês com aquela alternativa que, de cara, você diz, não é essa e pronto, né? Vai analisar as outras, tá bom? Então, a alfabetização de crianças e de adultos pode ter importância decisiva na qualidade de vida dos sujeitos, ó, conforme as ideias apresentadas. Então, está falando do texto como um todo, né? O que favorece o desenvolvimento da nação. Show, é isso mesmo. Vamos dar uma olhada na letra B. As políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro nas últimas décadas reduziram os níveis de analfabetismo, até então, até que melhoraram, né? Quando ele mostrou lá aqueles meninos de 15 anos, né? E, de fato, houve uma redução. Mas olha o erro, lançando o país na vanguarda mundial dessa luta, quer dizer, o Brasil é o país que está à frente na questão da redução dos índices de alfabetização, na vanguarda. O que quer dizer na vanguarda? Né? Que sai à frente, de jeito nenhum. Não é o Brasil que sai à frente, né? Então, letra B está errada por conta desse finalzinho, tá certo? Às vezes o erro está lá no finalzinho da alternativa. Vamos olhar a letra C. A alfabetização de adultos é mais difícil do que a alfabetização de crianças. Onde foi que disse isso no texto? Por isso, por essa razão, no Brasil, o analfabetismo é mais intenso entre os brasileiros mais velhos. Olha só, em algum momento no texto foi dito que era mais difícil alfabetizar criança, ou adultos do que criança? Não. Foi de fato dito no texto que o Brasil tem um índice maior, né, de adultos analfabetos, mas não se mostrou esse aspecto de ser fácil ou ser difícil. Tá? A alternativa está errada. A
no Brasil uma massa de analfabetos em torno de 773 milhões de pessoas que não dominam as competências e habilidades fundamentais de leitura e escrita. Como envolve um número, eu vou voltar lá no texto para a gente conferir o momento em que esse número é citado. Ó, gente, o texto é longo? É. Mas aí eu digo sempre para o meu aluno, sabe? Vocês, no dia da prova, estão com o texto em mãos. Então, não tenham preguiça de voltar no texto. Aquela leitura que você vai fazer inicialmente, né, alguém disse assim, eu tenho que ler 5 vezes. Não precisa, muitas vezes, né, ler tantas vezes, porque no decorrer das questões, é importante que você volte no texto. Você faz aquela leitura básica, né, de reconhecimento. Se você não tiver essa habilidade de reconhecer logo na primeira leitura, faça outra leitura e vá para as questões. Porque, em geral, você vai ter que ficar faltando. Nessa primeira questão, envolvia o todo. Mas, nessa segunda questão, é um trecho, desculpe, na letra B, um trecho bem específico. Então, dá para voltar no texto, né, e conferir. Ó, os esforços para erradicar o analfabetismo no mundo têm sido constantes. De acordo com os dados divulgados pela Unesco em 2019, apesar dos dos progressos feitos ao longo dos 100 anos, cerca de 773 milhões de adultos em crianças em todo o mundo. Aí o que é que a questão está dizendo? Que é no Brasil. Então, está errado. Esse dado, ó, uma massa de analfabetos, não domina as competências, isso aqui, ok, né? Mas não é no Brasil, é no mundo. Tudo bem? Então, o que a gente começa a observar em relação à interpretação de texto? Eu tenho que me apegar aos detalhes do texto. Às vezes, a gente diz assim, não, mas eu já entendi o texto. Isso aqui, né, no Brasil, falou do Brasil, esse número está no texto. Gente, volta e confere, não custa nada. Uma palavrinha mudou tudo. Se ele tivesse colocado no mundo, pronto, a alternativa estaria correta, né? Não tenham preguiça. Vamos para a segunda questão. Aí já, ó, acerca dos propósitos. O que é o propósito? A finalidade do texto. Finalidade geral ou específico. A alternativa não está dizendo que vai falar só dos gerais. Está falando do ou geral ou específico. Então, analisem aí com paciência as alternativas. Muita gente fazendo. Pronto, vamos lá comentar. Veja que o enunciado, ele diz gerais ou específicos. Então, você vai focar nesses propósitos. Então, letra A. É correto afirmar que o texto defende a ideia de que a alfabetização é crucial para o entendimento da violência social e essencial para combatê-las
Onde foi que no texto tratou sobre isso? Nenhum momento, né? Falou da importância da educação para a gente melhorar como pessoa, a gente crescer, correr atrás de outras oportunidades. O texto não tratou, né, de violência, certo? Professora, mas isso é coerente. Quando a gente tem mais estudo, né, pressupõe-se que a pessoa tem mais sensatez, pressupõe-se. E o texto não falou sobre isso, tá? Não vamos fazer deduções daquilo que não está no texto, tá? A menos que o texto viesse, né, falando de subentendido, está subentendido na frase, então é outra coisa. Letra B. É correto afirmar que o texto minimiza os números de analfabetos, de analfabetismo no Brasil, ao compará-lo com os demais países emergentes? De jeito nenhum. Né? Não existe essa história, né, de minimizar. Então, B também está errada. C. Destaca que o nível de alfabetização da população pode favorecer a melhoria da sua qualidade de vida? Agora sim, né? Gabarito, letra C. Vamos olhar a quarta, o que é errado. Critica as políticas públicas brasileiras. Onde foi que foi feita essa crítica? Não houve crítica à política pública brasileira, não citou nenhum programa específico, né, de política de alfabetização no nosso país. Não houve essa crítica em nenhum momento que eles atrasassem. Gente, qualquer, aí eu vou falar do ponto de vista de educadora, qualquer programa, né, que esteja pautado na alfabetização nunca vai ser um atraso, né? Sempre vai ser um ganho. Maior, grande ou pequeno, vai ser um ganho, certo? Então, gabarito, letra C. Vamos para a terceira questão? Olha só, ela está partida, né? Porque tem um comecinho aqui, o restante está lá. Mas dá para a gente resolver. Vou deixar aqui na tela, para quem está acompanhando na tela, a letra A. Já já eu passo para o restante. Terceira. Estou vendo que muita gente parece que fez o TD antecipadamente. Isso é bom, né? Já pegou, já teve a preocupação de resolver. Isso é ótimo. Vou subir a questão, né, para que os outros, quem está lendo pela tela, consiga ver as demais alternativas. Estão aí. Vamos lá? Vamos corrigir? O pessoal está aqui como ouvinte, que não se matriculou na turma ainda. Vamos fazer isso logo, gente. Quanto mais cedo vocês começarem a estudar, né, mais vantagens vocês terão, certo? A turma semana que vem já vai estar fechada, né? E aí, somente quem já se matriculou vai poder assistir aula e ter acesso à apostila. Oi, Sandra Lopes, levantou a mão. Professora, você sabe me informar se vai ter a específica de pedagogia? Uma colega me perguntou. Pois é, o edital ainda não saiu, Sandra.
o concurso ele vai ser só uma pergunta. O que estão comentando na cidade? O concurso vai ser para vários cargos do município ou só para professor? Para vários cargos. Pronto, então, como tem vários cargos, né? Consequentemente, a educação entra junto, então, eles sempre oferecem, né, para o professor pedagogo, que é aquele professor do Fundamental 1, né? Mas já tem prefeituras, né, com o cargo específico de pedagogo, como se fosse um orientador educacional, né? Mas aí, Sandra, somente quando saiu o edital. A gente vai, porque essa questão dos cargos é a prefeitura que manda para a Câmara, a necessidade do município, a Câmara analisa, né? Não, Oi. é porque a senhora não entendeu. Ela quer saber se vai ter ensinamento de pedagogia. No curso do IB, sim, vai ter. Isso. É assim, olha, o IB, quando saiu o edital, né? Aí eu acredito que o Leonardo vai ver direitinho, porque às vezes, para ter aula pedagógica, os conteúdos pedagógicos, quem não é da área pedagógica, eu acho que ele vai fazer uns pacotes diferentes, certo? Porque Isso. a aula, né, que envolve a parte de pedagogia é uma aula a mais. Eu acredito que ele vai fazer isso, mas aí em geral, ele oferece. A gente tem professor de políticas, né, pedagógicas, entendeu? É isso que ela queria saber, se ia ter um ensinamento pedagógico. Eu não sei agora, eu acho que agora, nesse momento, ele está oferecendo para vocês, nesse pacote que foi comprado, as disciplinas básicas, né? Não tem pedagogia ainda, não. Ah. Mas aí, em seguida, ele também oferece, se a turma quiser, aí paga o extra da disciplina de pedagogia, né? Mas aí ele vai negociar esses detalhes com vocês, é porque eu não entendo sobre essa parte financeira, eu sou só contratada pelo curso, entendeu? Mas nós temos um professor de pedagogia também, viu? Pois tá bom. Pois tá. Obrigada. Vamos lá, gente, ó. Pelo que eu vi aí no rolar do chat, né? Muitos alunos acertaram, né? Letra A mesmo. Quanto à importância da alfabetização nas diferentes esferas de atuação do sujeito alfabetizado, é correto somente o que se enuncia em qual item, né? A alfabetização é a condição para a exigência da democracia, isto é, uma sociedade democrática, exige que seus cidadãos sejam alfabetizados, é isso mesmo, né? Quando vem lá na letra B, com o advento das mídias eletrônicas, o acesso ao conhecimento foi facilitado, o que permite um relaxamento do processo de alfabetização. Gente, esse assunto nem foi tocado no texto, né? Letra C, olha, você diz assim, professora, mas realmente, né, tem muita gente que passou a usar as mídias eletrônicas, as crianças, principalmente, com mais dificuldade de se alfabetizar. Isso é um fato. Mas o texto não está falando sobre isso. Né? Nós estamos tratando do texto, não do assunto alfabetização como um todo. O nosso foco é o que está escrito, ok? Letra C. A emancipação do sujeito social prescinde do processo de alfabetização, pois conhecer a ortografia da língua não garante o exercício da cidadania, né? De fato, não garante só conhecer, né? Mas isso quer dizer que a alfabetização ela vai além, né? É importante conhecer a ortografia da língua também? É sim, né? A busca... Um detalhe aqui, gente. Desculpa, eu acabei foi descendo demais aqui. A busca por informação e acesso ao conhecimento somente podem ser efetivados se o sujeito dominar as ferramentas do letramento digital de jeito nenhum, né? Não preciso dominar os recursos tecnológicos para ser alfabetizado do mundo digital, né?
Nada a ver. Quando nem tinha o digital, as pessoas não eram alfabetizadas, né? Então, gabarito, letra A. Nós vamos fechar com a questão de número 4, que é uma questão muito importante. Não, perdão, viu, gente? Não vai dar tempo eu explicar. Nossa aula, ela tem 2 horas aulas, não são 2 horas de aula. Quem é professor aqui sabe que as horas aulas, elas são entre 45 e 50 minutos. Então, nossa aula é de 50 minutos, são 2 horas aulas de 50 minutos. Então, de 7h30 às 9h10, certo? Alguém levantou a mão e queria falar? Oi, Sandra, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Micael? Não sei se você lembra de mim, mas eu já fui seu aluno. Oh, coisa maravilhosa! Você foi minha professora para mim poder entrar para a faculdade, nos cursinhos lá no Polo Valente. Entrei por causa de você. Gente, que maravilha! Como faz tempo, Micael! E hoje eu estou aqui pretendendo, né, ser concursado, porque trabalhar para os outros, minha filha, é da Não cara dá tapa. certo, é verdade. Mas Que tu coisa poderia me... boa! É um prazer revê-la novamente, viu? Igualmente, Tu Micael. poderia Pois me não, explicar essa letra A da terceira questão, porque eu fiquei em dúvida e julguei uma palavra como se fosse errada, né? certo, No caso, o último trecho dela, quando certo. fala que a sociedade, né, ela tem que estar, eu não fiz a impressão do material, mas se tu puder colocar Sim, na questão, vou e me voltar tirar lá. essa dúvida. Porque Pronto. isso eu acredito que seja no papel, porque na realidade eu fui juntando os traços, né, do que eu achava que seria o Pronto. correto. Tá bom, Micael. Eu vou voltar lá, tá bom? Para a gente Ah, analisar melhor. Olha só. A alfabetização é condição para a existência da democracia, isto veja o detalhe do enunciado, né? Qual é a importância da alfabetização nas diferentes esferas de atuação do sujeito. Então, as diferentes esferas são um detalhe. Eu vou voltar aqui no texto, olha só, tem um trechinho que o texto trata especificamente desse ponto. Veja, cadê? A umidade era aqui. De forma natural, não, é mais em cima. Alfabetização em números, pronto. A importância da alfabetização mais que ler e escrever. Né? Ele diz, a etapa mais importante do desenvolvimento infantil se inicia na primeira infância. Nesta fase, a aprendizagem acontece. A alfabetização é definida como processo onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever de maneira adequada e utilizá-la como um código da comunicação com o meio, né? A professora comenta sobre o processo de alfabetização e sua importância e os desafios, não, no período da pandemia, aqui é um detalhe, não, então está lá no começo mesmo, desculpa. O detalhe aqui. Pronto. Aqui, ó. Alfabetização, né? Podem mudar os rumos de maneira significativa, podem mudar de maneira significativa os rumos de um país, uma vez que quanto maior o acesso do indivíduo a tudo que a leitura oferece, seja por via cultural, lazer ou até mesmo pela própria educação, maiores são as chances de conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida e acesso a novos caminhos. Veja, quando eu tenho consciência do meu papel de cidadão, né, através do conhecimento dos meus direitos, que eu vou ter isso através da leitura e do conhecimento, né, eu tenho muito mais facilidade, né, é a condição para a existência da democracia. O que é a democracia? Justamente, quer dizer, essa alternativa, ela está parafraseada no texto. A democracia é justamente o exercício, né, exercer a cidadania. O que é que o texto está dizendo lá? Quando eu tenho conhecimento, né, uma sociedade democrática, existe que seus cidadãos sejam alfabetizados. Por quê? Porque eu só vou ter acesso, né, ser um cidadão pleno e acesso, exigir essa democracia, se eu for alfabetizado, porque, consequentemente, eu vou conhecer os meus direitos. Né? Através desse acesso,
e eu vou exercer a minha cidadania. Qual foi a sua dúvida, Micael? Micael? Oi, Sandra. Em relação a essa sociedade democrática que existe, que seus cidadãos sejam alfabetizados. Pronto, mas é justamente o que está dizendo lá naquele trecho que eu li. Quando eu conheço os meus direitos, quando eu tenho acesso à cultura, lazer, ciência, como é que eu vou ter esses acessos? Né? O texto está dizendo que a alfabetização ele faz com que eu, né, tenha mais conhecimento e, consequentemente, exija, né, os meus direitos. Então, a existência da democracia, a alfabetização é uma condição. Aí você diz assim, mas fulano que é analfabeto vota. Mas isso é um detalhe, né, em relação, né, a determinadas concessões. Mas o texto já afirma isso. Lembra que eu disse agora há pouco, Micael, nossa base é o texto. Né? Então, se o texto está dizendo, mesmo que eu ache que não seja, né, tão específico quanto o texto diz, mas a nossa base é o texto. E se está posto lá, mesmo em outras palavras, então, eu tenho que considerar. Tudo bem? Micael? Acredito que Oi, foi. oi, oi, respondi no chat. Sim, compreendi Pronto. agora a logística do texto. Junto Sempre, com a sua fala. exatamente, focar no que está posto lá. Certo, Micael? Certo. Bom, gente, vamos fechar com a quarta questão. A terceira questão, eu vou iniciar a nossa próxima aula, né, com esse detalhezinho sobre as tipologias, que aí eu preciso falar um pouquinho sobre gêneros textuais e tipologias, explicar as 5, que está na apostila de vocês. Exatamente, Aline, vale o que está no texto, não é a nossa opinião. A gente erra muitas vezes as questões de interpretação, porque a gente fica se perguntando, mas isso faz sentido, mas tal coisa. Não, gente, o que está posto, exatamente. Então, nós vamos fechar com essa questão de número 4. Não, como eu disse, eu não ia resolver todas as questões dessa prova. É só para vocês, né, terem uma noção de como a banca, o nível de linguagem, a gente já está vendo que é o padrão culto da linguagem, questões bem elaboradas, que nos remetem sempre à leitura do texto, né? E aí a questão 3 ainda envolve um conteúdo ligado à interpretação, mas eu preciso explicar as tipologias, e isso eu vou fazer no início da próxima aula, antes de começar a morfologia. Eu quero que vocês façam só a questão 5, é uma questão que vocês vão testar o conhecimento vocabular, certo? Quinta, tá, gente? A terceira eu vou falar dela na próxima aula. E as outras questões do texto, eu vou resolvendo do texto do TD, eu trago em outros materiais quando eu chegar nesses conteúdos. Eu não vou pular etapas. É a questão de morfologia e outras questões que envolvem morfologia. Nós agora vamos por conteúdos. E foi só para vocês terem uma noção de como é o estilo. Já foram, muita gente já fez. Quero encontrá-los aqui próxima semana. Eu sei que tem muita gente aqui que ainda não está matriculada, hoje a aula foi aberta para dar esse gás e motivar a turma, mas semana que vem o encontro é particular, só com a turma que foi montada, né? Ainda dá tempo de entrar, aproveitar aí desde o início o nosso curso. Vamos lá. Sinal alternativo em que a palavra entre parênteses substitui a palavra destacada sem prejuízo
para a correção gramatical, nem para os sentidos. Então, ó, a banca está pedindo para você analisar dois aspectos. A palavra tem que estar correta gramaticalmente, né? E ela tem que ter o mesmo sentido do texto, desculpa, o mesmo sentido da outra palavra e não comprometer o texto. Desde que nasce, a criança já tem contato com situações nas quais o letramento está presente. Letramento é diferente de alfabetização. Letramento é envolvida no mundo da escrita, da leitura. Por exemplo, uma criança hoje, bebezinha, pequenininha, 2, 3 anos, ela sabe usar o celular pelos ícones, né? Ela conhece a imagem do íconezinho do YouTube, ela conhece o ícone do WhatsApp, ela não sabe ler, mas ela está inserida nesse mundo letrado de imagens, de ícones, né? Então, letramento, alfabetização é aquele processo de aprender a decodificar as palavras através do reconhecimento das letras, dos sons que ela tem, formação de sílabas e palavras. Letramento é o mundo que envolve, né, tudo que tem a ver com a leitura e com a escrita. Então, não pode ser A. Os desafios aos educadores são vários. As arestas. Arestas não têm o mesmo sentido que desafio, né? As arestas é como se fosse as fendas, né? E no fim das contas, se você procurar aresta no dicionário, vai ter uma hora que a aresta vai ser uma interrupção, mas arestas é como se fossem brechas, né? Então, descarta a letra B. Letra C. Já aqueles que convivem em ambientes menos letrados, ambiente, hoje, professora, num círculo menos letrado. Ambiente é uma palavra mais generalizadora. Círculo é uma palavra mais específica. Elas podem até ser próximas, né? Eu explico já, Renata. Elas são próximas, mas elas não podem uma nessa frase substituir a outra. Então, gabarito, letra D. Emília Ferreiro, pesquisadora argentina, diz que a criança não pede autorização, não pede licença para aprender. É justamente isso. Olha só, Renata, próxima aula desse material, eu vou responder a questão 6, porque é sobre morfologia. A gente vai, nem sei se eu vou responder, se eu vou conseguir trabalhar todas essas classes morfológicas com vocês, próxima aula. Mas não se preocupem que no decorrer eu venha trabalhando esses conteúdos, eu vou inserindo questões da banca, mas eu também posso deixar aqui agora no chat já o gabarito, tá, gente? Porque da 6ª, da 7ª, da 8ª, da 9ª, já estou escrevendo aqui, tá? O gabarito. Da 10ª. Por quê? Eu não vou resolver essas questões agora, só quando eu chegar... Não, a 4 eu vou tratar desse assunto logo, particularmente na aula que vem, tá certo? Eu não vou dar o gabarito da 4 agora. Eu vou dar das demais, porque vai demorar eu chegar nesses assuntos aí. Eu sei que tem gente que fica curioso, fica ansioso. Aí, da 4, eu discuto com vocês aula que vem. Primeira questão é letra A, segunda, letra C, terceira, letra A. A 4ª eu não vou dar agora, ou será a próxima aula, que aí eu discuto. As demais questões eu não vou discutir agora, só quando eu chegar nesses assuntos. Ficou claro? Espero que tenham gostado da dinâmica da aula, a gente passou um minutinho aí a mais. E quem não está inscrito ainda, inscreva-se. Vocês, se não tiveram acesso à sala do Google Meet, vão ter os materiais e as aulas ficarão lá, né, postados, a aula gravada vai ficar lá, né, para que vocês tenham acesso, possam revisar, tá certo? Que bom que vocês gostaram, foi um prazer tê-los aqui, viu?
Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada por tudo, pela participação. Prazer, Micael Rebelo, que coisa maravilhosa. Um aluno. Micael, sabe quantos anos atrás eu fui tua professora? 20 anos. Bom, se foi na turma de 2003. Foi isso mesmo. Foi 2003? Não, só tão velho não, homem. Não, então foi na turma de 2010, 2011, por aí. 2012, então foi meu último ano no Polivalente. Foi. Meu menino era pequeno, tu levava ele muitas vezes para aula e ele sentava perto de mim. Não sei se tu lembra. E agora? Oi? A USP começou as aulas essa semana, que coisa maravilhosa. Tá lá, um rapaz, 18 anos já. Pois é, aí assim que eu concluí o cursinho lá, né, tava terminando o ensino médio, aí fui logo pro pré-vestibular. Aí tu e vários outros professores, show de bola, né, fizeram com que eu entrasse na universidade. Muitos alunos foram aprovados naquele ano. Foram. Maravilhoso, né? Fico muito feliz. Feliz, viu, por você. Prazer em revê-lo. Gente, boa noite. Muito obrigada. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.